O que Madame Bovary de Gustave Flaubert, Santo Agostinho e Semana Santa têm em comum? Não sabe? Então fica aqui nesse vídeo para tentar acompanhar o meu raciocínio. Coisa de leitor, você sabe como é. Então vamos lá. Para começar, vou dizer um pouquinho sobre a Madame Bovary. Num trecho do livro, ela vai ter um momento de melancolia muito grande, ela vai estar muito angustiada, não vendo sentido algum em sua vida. E de repente ela escuta ao longe uma canção. Ela ouve a música do Ângelus e ela percebe que essa música vem da igreja. Seguindo isso, ela começa a relembrar momentos da infância dela, em que ela estudou num convento e que ela tinha uma vida muito feliz lá, era muito pura, inocente, teve momentos muito bons lá dentro. E aí, a partir disso, o que ela faz ela tem uma ideia, eu vou até lá, vou lá na igreja, vou tentar falar com o padre. Então ela tem esse momento, esse ímpeto de ir até lá. O que acontece lá depois não é muito como ela esperava. Infelizmente, o padre não a recebe da maneira como ela gostaria e nem também como deveria. Mas o que eu gostaria de relembrar, de retomar nessa cena é o momento em que ela sente aquela necessidade de ir até a igreja. E aí eu vou lembrar de Santo Agostinho, quando ele fala que toda criatura, mesmo que inconscientemente, busca o seu Criador. E, inclusive, tem uma frase famosa de Santo Agostinho no livro As Confissões, em que ele diz: Porque nos criastes para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Veja, Emma Bovary estava muito inquieta. Ela não sabia explicar o que ela tinha, expressar o que ela tinha. Mas quando ela ouviu aquela música, ela relembrou o que era estar na igreja, num ambiente angelical, em meio a tantas questões de fé, ternura. E ela quis relembrar, ela quis ir até lá para ter esse momento, essa luz novamente. É, a alma de Emma, querendo ou não, estava realmente em busca disso. Infelizmente, ela não vai ter acesso tão fácil assim a isso. E depois o que vai acontecer em seguida é que o outro lado, uma pessoa mal intencionada, vai fazer o papel daquele padre que não quis acolhê-la da maneira como devia. E, bem, retomando tudo isso, falei que também Emma, já fiz aqui a ponte entre Emma e Santo Agostinho, agora sobre a Semana Santa. Olha só, tenta entender esse raciocínio. Muitas pessoas, inclusive para mim, fazem essa pergunta para mim. Não sei se você já teve essa experiência, de me perguntarem assim: nossa, o que será que acontece? Por que a Semana Santa é tão pesada? É tão difícil, é uma semana assim que a gente não sabe explicar o que tem, parece uma energia ruim, uma energia pesada. Eu já ouvi essa pergunta algumas vezes na minha vida. Honestamente, assim, eu não respondia profundamente, até por conta do tempo ali, do ambiente, não era muito adequado. Mas assim, depois de ler Santo Agostinho e Madame Bovary, veio para mim uma conexão que para mim ficou muito clara do que é a Semana Santa. E por que as pessoas sentem esse peso? Bem, nada mais do que a consciência, ou como você queira interpretar a alma na Semana Santa buscando o seu Criador. Então, claro que todas as criaturas que são, né, são criadas aí pelo Criador e fazem um movimento natural de amá-lo, claro que a alma vai sofrer nesse período. Afinal de contas, Deus morreu nesse dia. Deus sacrificou-se por nós nesse dia. Então, logicamente, o movimento natural da nossa alma é
ter esse momento de reclusão, de tristeza, de algo mais profundo que a gente talvez ainda não saiba explicar, mas isso é natural. E se nós temos essa capacidade de compreender isso hoje, simbolicamente, é por causa da nossa tradição católica. Graças à Igreja Católica que resgata isso anualmente, nós temos essa compreensão da dimensão do simbólico que é tudo isso. Só que também tem outro aspecto que é bem importante a gente lembrar, que dentro da nossa tradição católica, nós sabemos que a missa, por exemplo, a missa é o sacrifício, né, no altar, mas não é uma lembrança. Eu não estou fazendo o movimento de lembrar algo passado. Na verdade, eu estou revivendo algo. Então, é como se aquele mesmo sacrifício estivesse ocorrendo no altar. É bem importante salientar isso, que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E quando eu entro numa missa, eu não estou mais no tempo terreno. Eu estou no tempo de Deus, revivendo aquele sacrifício perfeito. Considerando isso, a gente tem que deixar muito claro que é o mesmo movimento na Semana Santa. Nós vamos reviver a Via Crucis, nós vamos reviver o caminho até o Calvário, nós vamos reviver a crucifixão. Então, considerando esse aspecto, ora, é natural que seja mesmo uma semana diferente das outras. Nós também, conscientes de que Cristo morreu na cruz por nós vamos entender que quando o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, quando ele estava lá na cruz, de fato foi por mim, de fato foi por você, porque ele nos conhece desde sempre, ele sempre nos conheceu, ele sempre soube que nós viríamos ao mundo, então foi por nós, de fato. E foi também pelas pessoas que não nasceram, por exemplo. Foi pelas pessoas que foram evitadas, foram abortadas, porque ele quis que elas existissem, mas quis o ser humano que não, né? Então, veja, esse movimento que talvez na nossa imaginação seja meio incompreensível ainda, é isso que nós precisamos tentar entender e dar a dimensão devida. Portanto, a Semana Santa, ela não é um feriadão. Nós, seres humanos, munidos de uma alma, temos essa consciência de que somos criados, o nosso Criador vai passar por um período extremamente difícil por amor a nós, portanto, é justo, é válido, é muito importante que nós estejamos vinculados a Ele nesse momento. Então, não somente ir à igreja na Sexta-feira Santa, ora, vai lá só para celebrar a morte dele. Não, né? É fazer parte de todo o processo, de todo o movimento do tríduo, que começa na quinta e só vai terminar, então, no sábado, no sábado da Vigília Pascal, na noite, então, da Páscoa, né? E, é claro, ainda no domingo da Páscoa também, participar da Santa Missa, é muito importante. Então, esse é o aspecto que talvez mais pese no ser humano. Com certeza faz sentido você se sentir um pouco pesado nessa semana, com certeza, porque nós não somos só material, nós não vivemos apenas nesse mundo. Nós temos uma alma, essa alma é eterna e ela deve essa eternidade ao Criador. Então, é esse o movimento. Nós precisamos estar conectados a Ele. Então, se você sente esse peso e não frequenta lugar algum, não frequenta uma igreja, não vai, nesses períodos você não para refletir, só vai para a praia de repente, tenta fazer o movimento oposto dessa vez.
Tenta viver essa semana adequadamente. Viva para o seu Criador e perceba como faz sentido, observando toda a simbologia, como faz sentido reviver tudo isso. A partir desse momento, a sua vida passa a ter muito mais sentido, certo? Então, eu lamento por Emma Bovary não ter tido essa oportunidade de ter enxergado esse sentido na vida dela. Tanto que o mal acabou colhendo frutos, fazendo com que ela se sentisse mais à vontade ao lado de pessoas que só queriam usá-la. Então, nesse momento, lembre-se disso. Siga essa ideia de que a criatura busca pelo seu Criador. Então, essa semana, busque uma igreja, vá frequente, observe a simbologia que ela carrega, certo? A Igreja Católica ela é riquíssima nisso. E tenho certeza que você vai conseguir enxergar o amor de Cristo, o amor de Deus por você ali, certo? Então, essa é a dica de hoje, essa é a relação também que eu fiz, essa conexão entre essas duas leituras e também a Semana Santa. Espero que você tenha compreendido assim como eu. Então, até a próxima!